Boa noite, meus amigos. A graça e a paz de Jesus sobre todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao programa É Tempo de Crescer, aqui com o pastor Alexandre. Eu lhe convido para passar momentos agradáveis aprendendo da parte do Senhor nosso Deus. Hoje, quarta-feira, vamos estudar sobre a vida de um dos homens de Deus da Bíblia, sugerido pelo meu filho, irmão Gabriel. Hoje vamos estudar a vida do profeta Elias, o ministério. Sabemos pouquíssimo sobre a vida dele, não se sabe nada antes de começar seu ministério lá com o rei Acabe. E Deus faz essas coisas, né? Talvez você seja uma pessoa não conhecida, ninguém lhe conhece, ninguém nunca ouviu falar de você, e daqui a pouco Deus lhe chama para o ministério e você começa a ser conhecido. As pessoas começam a ver você, começam até usar o seu exemplo de vida cristã para te imitarem também, né? Como dizia o apóstolo Paulo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Você que está seguindo e assistindo nosso programa diariamente aí, né? Você terá uma grande surpresa daqui a um tempo, ok? Porque aquele que busca conhecer o Senhor ele unge, ele capacita e faz grandes coisas. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que você já compartilhe aí esse programa, né, esse vídeo, para que os seus amigos aí do Facebook possam estar assistindo. Peço que você também aí, se puder, curte a nossa página, PR Alexandre de Souza, e se inscreva lá no nosso canal, no YouTube, PR Alexandre de Souza também. Vamos lá então, vamos ver a vida do profeta Elias. Hoje o tema ele é meio longo, eu espero, pela graça de Deus, a gente conseguir falar sobre todo o assunto que o Espírito Santo me mostrou para compartilhar com você, ok? Lembrando de você compartilhar, você pode ganhar o CD da Angelita, né? Não sei se eu sorteio qual desses dois hoje, Gabriel. Esse aqui, Gabriel? É sério? Ok, Angelita Alves, O Primeiro Amor é o nome do CD. Eu tinha escolhido outro aqui e o Gabriel trouxe esse, né? Gabriel às vezes é usado por Jesus como um profeta de Deus também. Sou herdeiro, te louvarei, amor do Pai, dias melhores virão. Talvez seu dia não esteja muito bom, né? Dias melhores virão, campeão, poder te adorar, primeiro amor. Lindo, lindo, tem louvores lindos ali. Vamos lá ao nosso estudo então. Primeiro lembrando, né? Opa, peraí, ó, o copo de água. Ontem eu falei, né? Eu mostrei uma passagem bíblica e comentei que os milagres já começaram a acontecer. Nós estamos ouvindo testemunhos desta água que não é milagrosa, mas Jesus ungiu e é um ponto de contato para abençoar a sua vida e abençoar outras pessoas também. Pastor, não estou sabendo milagre. Então procura depois aí na minha... Aí no feed de notícias, né? Rola para baixo aí você vai ver o vídeo de ontem, então o programa de ontem que eu falei sobre esse poderoso milagre que aconteceu. Vamos pegar aqui a palavra de Deus e abra em 1 Reis capítulo 17 e o versículo 1. 1 Reis, Antigo Testamento, para quem é novo na fé. Um dos primeiros livros ali, talvez 6, 7, 8, talvez o 9º livro. 1 Reis, capítulo 17, começa assim. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe. Acabe era o rei de Israel. Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Eu li na versão NVI, que é a nova versão internacional, e eu vou ler para você agora nas Bíblias que normalmente nós temos, né? Que é a versão traduzida pelo Almeida, né? Não, eu nem tenho aqui. Eu não tenho aqui, desculpa. Porque eu acabei botando só o resumo, então. Né? Mas já estou abrindo aqui a Bíblia, uma outra Bíblia aqui, eletrônica agora.
Gênesis, Reis, capítulo 17. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Nós vemos aqui Elias dizendo que, segundo a palavra dele, a gente não, mas não é a vontade de Deus que prevalece. Esse homem vivia tanto inserido dentro da vontade de Deus, que a vontade de Deus é o que acontecia na vida dele. Ele pode dizer, segundo a minha palavra, porque Deus estava usando ele de uma forma tão intensa, que ele sabia que o que ele falava vinha da parte de Deus. Não vinha da carne dele, não vinha da vontade natural, muito menos vinha da influência de Satanás. Ele era totalmente influenciado, guiado, orientado, amparado pelo Espírito Santo. Agora, a primeira característica desse profeta é que ele era diferenciado do povo. Ele vestia roupas de pelo e tinha um cinto de couro. Tudo que o profeta faz, tudo que os profetas faziam, pelo menos, tinha algo profético para executar, né? Nós vimos a questão do profeta Jeremias falando com o Senhor, e o Senhor falando com ele, e disse: Jeremias, compra um cinto e agora esconde o cinto em tal lugar, e depois um tempo vai lá e busca esse cinto, e o cinto tinha então apodrecido, e assim o Senhor fala, né? Assim é meu povo, né? Que não serve para mais nada, porque tem se corrompido, tem se escondido da minha presença, não tem me buscado. Assim nós vemos então Deus falando muito forte, muito claramente pelo profeta, né? Ontem o irmão que comentou, irmão Anderson, seja bem-vindo. Agora mesmo ia comentar em você, pastor cortou o cabelo. Eu tenho dito para o povo da minha igreja, eu tenho andado numa unção profética, não tenho chamado para ser profeta de Deus. Eu tenho dom de profecia, mas o chamado profético não, dom ministerial não. Mas ontem eu disse para ele, né? Até o corte, até quando o profeta corta o cabelo, aquilo ali tem uma referência profética, tem algo profético que vai acontecer a respeito disso. Vamos lá, queridos, então, continuando essa palavra poderosa aqui sobre a vida, ou melhor, ministério do profeta Elias. Na primeira Reis, ainda nesse mesmo capítulo, nós vemos então o Senhor dizendo para o profeta, agora, sai daqui, porque senão eles vão te matar, e tu vai lá para tal lugar. E ele ficou então, ele foi para o Oriente, junto ao ribeiro de Querite, e lá então o Senhor mandava corvos para alimentar ele, né? Levavam pão e carne para ele, e a água ele bebia do rio. Agora, a seca, ela continuou e o rio se secou. O rio se seca, então o Senhor dá uma segunda orientação ao profeta, dizendo: vai agora para Sarepta, que é da região de Sidom, porque lá eu ordenei que uma mulher viúva te sustente. E daí nós conhecemos, né, a questão dessa passagem, né? Se você não conhece, logo seu pastor vai estar pregando a respeito da viúva de Sarepta, que sustentou. O interessante é que o Senhor ele diz que eu ordenei que esta viúva te sustente. Mas quando ele chega na cidade, a viúva não conhecia ele, e a viúva tinha certas dúvidas, mas ela foi obediente à orientação do profeta e ela foi sustentada então. Ela ia morrer de fome, mas pela obediência ela foi cuidada pelo Senhor. No mesmo capítulo, versículo 17, acontece que o filho desta mulher, tempos depois, né, de ter um milagre diariamente ali, o filho dessa mulher acaba morrendo, e ela então vai e fala com o profeta: profeta, tu veio para cá para lembrar da minha iniquidade, dos meus pecados? Aqui nós paramos e pensamos, será que nós estamos vivendo conforme a vontade de Deus ou estamos vivendo em pecado? E depois acontece algo ruim e nós lembramos: será que é por causa do meu pecado que tal coisa aconteceu? Depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito até que nele não ficou fôlego nenhum. Mas o profeta foi lá então
e deu vida novamente a este menino através do poder de Deus que agia através dele. E depois então, Deus diz assim, Elias vai lá e fala com o rei e diz que eu vou fazer chover de novo. Mas há toda uma situação em volta nisto, porque havia um propósito de Deus. Não chovia porque o povo estava em pecado. O território de Israel passou por esta seca por causa do pecado, primeiro do líder da nação, Acabe, depois porque a nação estava buscando a Baal. Veja que para o rei Acabe, o profeta Elias não era um homem de Deus, não, era um perturbador de Israel. Capítulo 18, versículo 17. Mas Elias mandou uma ordem para o rei. Agora, pois, manda se reunir a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Já vamos falar de Jezabel também. Agora, é importante você entender que havia 400 mais 450, 850 profetas que estavam junto com o rei, mas não eram profetas do Senhor Deus, eram profetas de Baal. Esses profetas profetizavam só coisas contrárias à vontade de Deus. Aqui e agora há uma palavra tremenda da parte de Deus para você. 1 Reis, capítulo 18, 21, o profeta diz assim: então Elias chegou a todo o povo, quanto? Todo o povo, e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam a Deus. Se é Baal, então sigam a Baal. Porém, o povo nada lhe respondeu. O povo estava entre dois pensamentos. Ai, quem será que é rei? Quem será que é Deus? Quem será? É Baal, que é o Senhor, ou é o Senhor Deus? Quem é? Povo confuso. Povo que não se decidia. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Então, eu não vou contar a história toda porque é muito longa. Elias então restaura o altar de adoração ao Senhor Deus e mata os falsos profetas. O que foi essa morte dos falsos profetas hoje, pastor? Isto é, ele destronou os enganadores, destronou os demônios do coração do povo. E o povo então gritou, né? Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Diga aí, só o Senhor é Deus! Só o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele ele precisa ser o Senhor da tua vida. Irmãos, toda vez que nós vencemos uma batalha, Satanás se levanta de novo para tentar enfraquecer os homens de Deus. E só quem está na liderança que sabe. E Jezabel, então, que era a mulher do rei Acabe, ela manda um recado ao profeta. 1 Reis 19, 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a lhe dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a essas horas, eu não puser a tua vida como a um desses que tu matastes. O que vendo ou escutando isso, o profeta se levantou e para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi se sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Aqui o profeta entra em depressão. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus, quantos pastores, quantos líderes, quantos obreiros, quantos auxiliares de pastor, quantos superintendentes ou bispos estão em depressão hoje, estão em depressão assistindo esse programa. Logo ao final eu vou estar orando por você também. E o Senhor vai agir sobre a sua vida, tá bom? Não é eu, o Senhor. Apenas eu vou fazer uma oração. Elias, ele profetiza sobre a morte de Jezabel.
E exatamente como ele falou, assim aconteceu. Incrível, isso incrível que esse profeta era um profeta que o que ele dizia acontecia. Ele não era um homem sobrenatural. Depois eu vou falar sobre isso também. Porém, ele entrou em depressão e pede ao Senhor para que o Senhor lhe recolha. E o Senhor disse, não, você tem que fazer algumas coisas então. Você vai fazer algumas coisas e depois então, você então terá o seu sucessor. No versículo 19 de 1 Reis, capítulo 19, partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, ou com a 12ª junta de bois. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. A capa do profeta é algo muito forte. Eu me lembro agora sobre o apóstolo Paulo pedindo a Timóteo, Timóteo, vá a Trode e pega a capa que deixei em casa de... Oh, meu Deus, parece que é Carpo, né? Mas não vou confirmar isso. Mas por que será que o apóstolo Paulo pede a capa? Será que a capa era porque ele estava com frio? Ele não poderia comprar uma outra capa? Não. Havia algo de especial nessa capa que estava nesta casa aí. Agora o que me chama a atenção é o discípulo de Elias, esse que foi chamado. Elias, ele tinha uma escola de discípulos com aproximadamente 50 discípulos que ele estava discipulando, mas nenhum desses foram escolhidos pelo Senhor. O Senhor diz, vai e escolhe a Eliseu. Por que será? Bom, vamos lembrar do que Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Esses 50, todos eles eram chamados, mas nem todos foram escolhidos. Ou melhor, nenhum deles foi escolhido para ser o sucessor, para ser o líder agora, ou um dos maiores profetas da nação naquele período. Deus escolhe então Eliseu porque Deus conhece o coração. Ah, pastor, meu coração não é bom. Peça para o Senhor arrancar tudo que é ruim do seu coração e colocar coisas boas, ou arrancar o seu coração de pedra e colocar um coração de carne, quebrantado e contrito, disposto a obedecer, onde ele vai escrever as suas leis, seus mandamentos nas tábuas de carne, nas tábuas do seu coração. É uma promessa de um outro profeta, Ezequiel 36, o Senhor promete isso. Certo, queridos? Vamos lá então. O que me chama a atenção é na vida de Eliseu, que ele deixa então tudo para trás, ele mata os bois, ele queima os aparelhos, as madeiras ali, né, que eram desses aparelhos aí, e faz um bom churrasco aí para que todos comam ali. Ele se despede então do povo. Olha que interessante isso, que o Eliseu, ele entendeu o chamado de Deus e creu que o Senhor Deus Todo-Poderoso era poderoso para prover tudo o que ele precisasse. Ele não creu, não creu. Eu vejo então, me lembro do apóstolo Paulo dizendo, escrevendo a Coríntios, que aquele que prega o evangelho, que o Senhor ordena que aqueles que pregam o evangelho vivam também do evangelho. Isso é muito importante a igreja entender isso, meus irmãos, minhas irmãs. Jamais questione seu pastor. Se seu pastor realmente é um homem de Deus, ele se consagra, ele jejua durante a semana, ele acorda nas madrugadas para orar, ou ele vai até as madrugadas orando, ele fica nos montes, e é muito difícil você conciliar coisas naturais e coisas espirituais. O apóstolo Paulo fazia assim, o apóstolo Paulo era fabricante de tendas, né? Mas é uma ordem do Senhor. E quem é que quer questionar uma ordem de Jesus? O Senhor ordena aqueles que pregam o evangelho que também vivam do evangelho. Eliseu fez isso e foi muito bem sucedido. Ele pediu o dobro de unção que havia sobre o ministério de Elias. Elias fez 7 milagres. Sabe quantos milagres Eliseu fez? 14. Exatamente o dobro da unção. Quantos milagres você quer fazer? 7? 70? Eu vou dizer para a sua vida, eu sou um pastor que sou novo ainda, né? Eu tenho 10 anos de convertido, e já aconteceram mais de 100 milagres. Eu parei até a contagem, mas só no nosso YouTube eu tenho 14 milagres já registrados lá no nosso canal do YouTube, né? Milagres que foram instantâneos assim.
mas muitos mais aconteceram já. Né? Talvez 200 milagres já aconteceram. Deus seja louvado por isso. E é Ele que faz. Nós somos apenas um canal onde flui a unção. Elias então é recolhido com vida. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Elias não morreu. Ele foi recolhido com vida por um redemoinho. Pastor, não foi a carruagem? Não. A carruagem vem do céu, separa os dois que estavam andando juntos. Então vem um redemoinho e eleva eles aos céus. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11, fala isso. Agora eu quero que você entenda sobre a profecia a respeito do dom ministerial que estava sobre Elias. Existia um dom ministerial sobre a vida dele. Um dom muito importante. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Não vou falar de dízimo, que é Malaquias 3. Não vou falar de divórcio, que é final de Malaquias 2, que Deus odeia o divórcio. E o início de capítulo 3 de Malaquias diz: o desejado das vossas almas virá. Aleluia. Quem é? É Jesus. Você quer Jesus? Ele virá, uma promessa. Leia depois de Malaquias. É tão lindo. Mas eu quero falar de Malaquias, capítulo 4 e o versículo 5. Eis que eu vos enviarei. Elias era lá antes até, um tempo bem anterior. Né? Eu não cheguei a pesquisar período que Elias viveu. Tá? Não é esse ponto, não quero entrar tanto em coisas históricas, mas eu quero falar aqui de assuntos espirituais. Mas Malaquias, então, 400 anos antes de Jesus nascer. Eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então o Senhor promete que vai enviar o profeta Elias. E então Jesus nos diz, Mateus capítulo 11, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, o Batista. E se vocês querem dar crédito, é este o Elias que haveria de vir. Quem? João o Batista. Agora lá em Mateus 17, Jesus confirma então. Mas eu digo que Elias já veio e vocês não o conheceram. Mas fizeram tudo o que quiseram. Mataram João o Batista, que tinha a unção de Elias, que inclusive se vestia com peles de carneiro, tinha o cinto também e comia mel silvestre. Comia mel e gafanhotos silvestres. Esses gafanhotos que inclusive existem restaurantes em Israel que servem esse tipo de gafanhoto ainda. Quando eu for a Israel, tanto eu quanto o Gabriel, vamos comer gafanhotos. Né? Esses gafanhotos que Elias comia. Vamos, filho? Vamos? Vem cá, aparece um pouquinho aqui no vídeo, vem cá rapidinho. Né? Gabriel, né, que é um pouquinho desse programa, disse: pai, vou, baixa, senão a pessoa não vai te ver direitinho. Aí, vira lá, tá aqui, né? Gabriel, que às vezes Jesus usa ele com unção profética também, para falar com nós e tudo. É apenas um menino, mas eu sei que é um chamado de Deus na vida dele. Amém? Que Deus abençoe, tá? Vamos lá comer, sim, esses gafanhotos aí. Ai, pastor, comer gafanhoto. Não é. Não é o gafanhoto que tem aqui no Brasil. Você não entendeu, é diferente lá. Lá é diferente. É diferente. Tem muitas coisas diferentes. Os homens de Deus comiam. Será que há algum problema em comer isso? Não. Tô vendo aqui a mamãe agora ali, colocando uns coraçãozinhos. Meu amor, você vai junto também, tá? Vai a família toda, em nome de Jesus. Vamos a Israel. Glória a Deus. Meu Deus, faltam 7 minutos. Elias aparece a Jesus junto com Moisés para fortalecer ao Senhor no monte, pouco antes dele ser preso. Isso é João 17, né? Jesus está no monte orando e tudo. Aparece a transfiguração. Não vou afirmar com certeza que está em João essa passagem, né? Mas ele aparece, né? Elias que não morreu, né? E Moisés que o corpo não foi encontrado. Moisés morreu no monte, mas não foi encontrado. Agora eu quero lhe mostrar algo importante aqui, e saindo um pouco dessa linha que eu estou indo, mas é algo que eu quero falar para você, que eu quero ensinar para você a respeito dos nossos irmãos em Cristo, ou da descendência que foi escolhida pelo Senhor, e a maioria ainda não é nossos irmãos em Cristo, mas há um remanescente lá, que é o povo que nasce em Israel, os israelitas. Eu quero falar para você sobre os israelitas, preste atenção nisso. Agora essa referência a Elias, usada pelo apóstolo Paulo, nos esclarece alguns assuntos importantes. Romanos, capítulo 11, versículo do 1 ao 7. Digo, pois, porventura Deus rejeitou o seu povo, o povo inicial, a descendência de Abraão? De modo nenhum,
porque também eu sou israelita, Paulo falando, né? Da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo que antes conheceu. Ou vocês não sabem que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram teus profetas, derribaram os teus altares, só eu fiquei e buscam a minha alma. Quando Elias entra em depressão, ele diz: não tem mais ninguém, Senhor, só estou eu. O que o Senhor diz para Elias? Mas o que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram seus joelhos a Baal. Talvez você seja uma dessas pessoas que vive no meio de um povo ímpio, de lábios impuros. Mas você não tem se dobrado seus joelhos a Baal. Você não tem proferido essas palavrinhas, essas coisas, zombarias, essas coisas erradas. Aí você até fica assim: meu Deus, onde é que eu estou? Isto mesmo, siga essa caminhada cristã, siga uma caminhada de santidade, de consagração. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. E aqui entra sobre a graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. Algumas pessoas queriam se salvar pelas obras. Não. A graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Não é pelas obras. Por quê? O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos, porque eles queriam fazer pela graça. Agora, depois, seguindo a leitura, Deus diz que o Senhor endureceu o coração de Israel para que chegasse à plenitude dos gentios. Quando a plenitude foi alcançada, Deus tira esse endurecimento do povo de Israel, o povo de Israel remanescente aceita Jesus, e ele volta. É assim que vai funcionar. Para finalizar, o exemplo que o apóstolo Tiago nos dá, ele utiliza Elias para usar exemplo de homem suscetível às fraquezas carnais. Ele também tinha suas fraquezas carnais, mas ele se sujeitava aos mandamentos do Senhor. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. E então ele foi poderosamente usado por Deus, porque ele se sujeitava. Tiago 5,16, a parte B do versículo diz isso. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E, orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez. E o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Aleluias! Agora tem algumas perguntas para fazer para você, para finalizar esse estudo. Você já se imaginou orando a Deus e recebendo respostas grandiosas? Onde estão os profetas da atualidade? Será que você é um deles? Será que você é um dos servos do Senhor? O Senhor disse a Elias: eu tenho 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Eu sei que tem pessoas que não têm dobrado seus joelhos a Baal ou que se arrependeram nesta noite de hoje e que Deus vai ungir a sua vida. Se consagra e espera no Senhor. Amém? Eu quero orar por você agora, também pelo copo de água. Pai, baixe a sua cabeça, recline, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um dos irmãos, das irmãs, amigos, colegas aí do Facebook, do YouTube. E eu te peço, Pai, abençoa esta vida, Pai. Hoje a tua palavra falou forte em santificação, em consagração, e abandonar e não dobrar mais joelhos a Baal, não adorar outros deuses. Pai, resgata este povo, que o sangue de Cristo seja derramado, Pai, sobre a vida deles, para perdão dos pecados, Pai. Oh, Pai, faz um novo homem, uma nova mulher. Se estava em depressão, em nome de Jesus, todo espírito de depressão, sai desta vida agora em nome de Jesus. E vem o Espírito Santo que nos dá alegria, que nos conduz à verdade. Pai, também unge esta água, Pai, para sinais, milagres e maravilhas. No teu santo nome, Jesus, eu te peço, Pai. Aleluias. Meus amigos, vamos aos nossos patrocinadores. Finalizando o programa, falta apenas 1 minuto para terminar o programa. Eu peço que você compartilhe este vídeo, né? Coloca aí de onde você está nos assistindo também, qual a cidade, né? E compartilhe o vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esse programa. Glória a Deus. E hoje tem o sorteio, né, filho? Vamos estourar o nosso tempo, não tem como, mas vamos fazer o sorteio sim, tá? Logo após, então, aos patrocinadores, pode ser que você esteja ganhando aí o CD. E a água você já pode tomar, tá?
Pode tomar água em nome de Jesus. Imagine você tirar férias em um lugar maravilhoso, com praias paradisíacas, pois a pousada Santa Bárbara está neste lugar. Localizado na praia de Canasvieiras, na ilha de Florianópolis, em Santa Catarina. É um excelente lugar para você ficar hospedado e está a apenas uma quadra do mar. Excelentes suítes, atendimento diferenciado e uma maravilhosa piscina. Não existe mais. Ligue agora para a pousada Santa Bárbara e reserve a sua hospedagem. A Serralheria RR faz serviços, trabalhos de excelente qualidade. Cercas, portões pequenos e grandes, automáticos ou manuais, estruturas para pavilhões e telhados, grades de proteção e muito mais. Contrate a Serralheria RR e você vai ficar satisfeitíssimo. Você está fazendo faculdade, está estudando, você precisa de uma pasta, de uma bolsa para organizar seus materiais. Entre em contato com a empresa Bolsas Universitárias Bordadas e adquira a sua. Sua encomenda pode ser enviada para qualquer lugar do Brasil ou até do exterior. Aprisco Gastronomia, um restaurante de excelência para quem quer se alimentar bem. O buffet executivo tem sabor de comida caseira. Vem você também conhecer o Aprisco Gastronomia na cidade de Cachoeirinha. Todas as páginas desses patrocinadores, as páginas no Facebook, o link está aí na descrição do vídeo. Então você clica ali no link e já vai direto para a página. Lá você pode mandar uma mensagem, pega o telefone, pode entrar em contato com eles, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um dos patrocinadores, sua vida pessoal, sua família, seu ministério também, em nome de Jesus. Vamos ver aqui então quem é que vai ganhar hoje o CD da Angelita Alves, o CD Primeiro Amor. Aqui está então. Anderson Martins ganhou o CD então da Angelita Alves. Irmão Anderson, tá aí ainda, irmão Anderson? Tá nos assistindo aí? Você ganhou o CD, cadê a câmera? Tá aqui, tá virado, né? Ok, mas tá aí, ó. Anderson Martins, Deus abençoe a sua vida. Mesmo que você não ganhou o CD, compartilha, tá? Vamos abençoar a vida das pessoas aí, em nome de Jesus, tá bom, queridos? Amanhã não tem programa, amanhã é quinta-feira. Se Deus quiser, estarei transmitindo ao vivo. É difícil, eu não tenho Wi-Fi ainda na igreja de Novo Hamburgo. Eu vou ver se eu consigo aí um Wi-Fi para a gente transmitir o culto lá. Amanhã é um culto de poder e milagres. Parece que o Senhor vai me usar amanhã muito forte na área de libertação, tá bom? Então, se você mora longe, assiste o programa, recebe em casa. Se você mora em Novo Hamburgo ou nos arredores, vai lá nos visitar, vai receber a tua bênção, leva alguém que está acometido de alguma opressão maligna, alguma doença, e Jesus vai curá-lo e vai libertá-lo em nome de Jesus. Tá bom? Sexta-feira, lembrando, tem culto em Picara Café. Se você mora em Picara ou arredores, venha nos visitar, venha congregar conosco e serás muito abençoado pelo Senhor. Aqui quem vos falou, pastor Alexandre, da Igreja Casa de Deus. Deus abençoe. Até o próximo programa, se assim Deus quiser. Graça e paz.